O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 17º domingo do tempo comum. E neste domingo, nesta liturgia, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua a se comunicar conosco por meio de pequenas historiazinhas, chamada de parábolas. Hoje nós ouvimos 2 parábolas no Evangelho. E a primeira parábola narrada no Evangelho de hoje nos diz que o reino de Deus, ele é como um tesouro escondido no campo. O reino de Deus é como um tesouro escondido. Aqui revela a dimensão misteriosa do reino de Deus. O reino dos céus, como diz São Mateus. O reino dos céus é algo misterioso, mas ele não é desconhecido. É uma realidade que está presente lá no campo. E quando um homem encontra aquele tesouro, ele enche-se de alegria, porque encontrou o tesouro naquele campo. Esta alegria deste homem é uma alegria que impulsiona a ser firme, determinado e entrar em ação. Vejam o grande mistério da igreja e do reino aqui nesta parábola. O homem não vai comprar o tesouro, ele compra o campo onde está o tesouro. Veja que ele quer tomar posse do tesouro, mas para isso ele tem que adquirir o campo. Aí nós podemos nos perguntar, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Jesus Cristo. Jesus é o reino do Pai, é o reinado de Deus. E o grande campo onde está Jesus é a igreja. Jesus está escondido na igreja. Para adquirir, para tomar posse da graça de Deus, você precisa fazer parte da igreja. Ou você abraça a igreja onde está escondido Jesus, ou você não conseguirá ter a felicidade que só Jesus pode oferecer. Veja que aquele homem descobriu onde está o tesouro, lá no campo. Ele foi, encheu-se de alegria, diz o texto, ele foi, vendeu todos os seus bens para comprar aquele campo, onde está o tesouro. Porque conquistando o campo, automaticamente ele toma posse do tesouro. Esse é o grande mistério de Deus com a igreja. O grande mistério da igreja está aqui. A igreja não é o reino de Deus. Não é. Porém, não existe reino sem igreja. Porque o reino está escondido na igreja. E quando nós abraçamos a igreja, nós tornamos não possuidores, mas possuídos pelo reino de Deus. Reino que nos enche de alegria.
e nos leva a uma decisão firme: vender todos os bens. Este bens representa para nós tudo aquilo que nos torna prisioneiros neste mundo, que nos torna escravos do pecado. Para adquirir o reino, o campo, é preciso abrir mão dos bens. É preciso esvaziar-se de si, de suas preocupações, de seus interesses, de seus projetos mesquinhos, para ser envolvido pela alegria que só o reino oferece. Por isso, é desfazendo-se dos bens para adquirir o tesouro que está escondido no campo. Também a nossa vida é assim. Jesus é a única razão, é o único ser que pode oferecer uma alegria plena. Mas, para conquistar esta alegria, precisamos sermos humildes, como nos fala a primeira leitura. A humildade de Salomão, um homem poderosíssimo, cheios de inimigo, uma responsabilidade imensa. Deus diz: pede o que quiseres e eu te darei. Salomão poderia ter pedido a morte do inimigo. Salomão poderia ter pedido mais poder. Poderia ter pedido tantas coisas que fosse satisfazer o seu ego. Mas ele pede o quê? Sabedoria para conduzir o povo de Deus. Também devemos ser nós assim. Não olhar naquilo que eu gostaria de ter, mas fazer aquilo que tem que ser feito. É assim, diz a primeira leitura, que o Senhor disse: já que pedistes esses dons, e não pedistes longa vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, vou satisfazer o teu pedido. Deus, Ele atende os nossos pedidos. Quando o nosso desejo é o desejo de Deus. Quando nós nos conformamos à vontade de Deus. Quando a vontade de Deus é a nossa vontade, não tem por que Deus recusar os nossos pedidos. E nós somos frutos dessa vontade, desta contemplação amorosa, como nos fala São Paulo na segunda leitura. Ele diz que aquele que Deus contemplou com o seu amor, desde sempre, a esse Ele predestinou. Deus, Ele nos contemplou. Nós somos frutos da contemplação de Deus. Por isso a nossa vida tem que estar voltada para Ele. Porque nós somos predestinados, não somos destinados, mas predestinados a participarmos da glória de Deus. Por isso nós devemos fazer uma opção pelo reino. E a opção pelo reino nos leva a um compromisso com a Igreja de Jesus Cristo. Nos leva a uma adesão ao projeto da Igreja que continua sendo o campo onde está escondido o reino de Deus. E nesta primeira missa minha aqui, como um pastor próprio desta paróquia, também faço das orações de Salomão a minha oração. Que o Senhor me conceda a sabedoria para conduzir cada um de vocês para a fonte da vida, que é o tesouro escondido, o tesouro que se revela, é aquele que nos oferece a alegria verdadeira. E neste dia, nós também estamos celebrando 12 anos de ordenação sacerdotal do Padre Valdemar, 6 anos de ordenação do Padre Hortêncio e do Padre Romildo. E amanhã celebrarei 1 ano de ordenação diaconal. Vamos apresentar no altar do Senhor todas essas grandes alegrias.
a fim de que o Senhor continue a suscitar santas vocações na sua igreja para o trabalho, para a missão que Deus confia a cada um de nós. E nesta manhã, consagremo-nos todas as nossas preocupações e deixemo-nos ser contagiados pela alegria do reino e assim abrir mão dos nossos interesses para adquirir o campo, para tornar-se membro da igreja decidido com responsabilidade e compromisso. E assim seremos cada vez mais unidos, configurados e conformados à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.